Bem-vindos a mais um Resenha Divina. Estou aqui hoje com o Maurício, com a Tainá e com uma gata, que parece ser minha esposa. Primeiro episódio juntos. E se eu falasse para vocês que tem uma pergunta que pode mudar tudo? Que pergunta é essa, hein? Acredita? Você acha que pode acontecer isso? Uma pergunta que muda tudo? Acho que pode. Mudar tudo o quê, hein, gente? Tô curiosa. Então vamos lá. Tem uma pergunta que mudou uma cidade no século XIX, que pode mudar a sua vida hoje, que pode mudar o jeito que você encara os negócios, que você fala com a sua família, responde uma mensagem no Instagram, TikTok, não sei, WhatsApp. E essa pergunta é: o que faria Jesus em meus passos? Boa. Poderosa a pergunta. Reflexiva. Então, essa pergunta nasceu no século XIX. Tinha um pastor. Você conhece essa história, não? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tinha um pastor, o nome dele era Charles Sheldon. E no século XIX tinha uma igreja numa cidadezinha e tal. E aconteceu algumas coisas nesse momento, né? Uma pessoa passou lá pedindo comida, emprego e tal. E essa pessoa faleceu. E isso tocou muito na vida do pastor. E ele lançou esse desafio na igreja dele. Que por um ano, um grupo de pessoas que topasse fazer isso. Não foi todo mundo que aceitou, tá? Não foi a igreja inteira que aceitou. Mas que por um ano, se todo mundo topasse fazer isso, ele estava disposto, que eles tinham que fazer essa pergunta todos os dias. Antes de qualquer coisa, qualquer decisão importante, o que Jesus faria em meu lugar? E assim, isso teve um impacto enorme dentro dessa igreja. Eu vou presentear vocês dois com o livro dele. Essa é a versão. Essa é a versão Vou mostrar Amei, aqui obrigada. o meu. Pocket. Mas vale a pena ler. Eu já li. Amei. É muito interessante. Então, só pra recapitular. Aconteceu essa situação nessa comunidade, vamos dizer assim, e esse pastor lançou o desafio pra essas pessoas. Tudo que eles fizerem, tipo, todo dia, eles tinham que se perguntar Sim. o que Jesus faria naquela situação. Sim. O tempo todo. Imagina, gente, você tá dirigindo e aí aquele cara corta você. O que Jesus faria? Iria atrás, buzinaria, né? Xingaria. Aí você tá lá no supermercado, colocando as coisas no seu carrinho, de repente alguém pega teu carrinho. Então, imagina que é toda a situação, gente, o tempo todo, da hora que você acorda, que você liga a máquina de café e aí, de repente, o café começa a vazar, o leite sobe, derrama no fogão. Como é que é, né? Desafiador. Mas eu diria. eu acho que esse é difícil porque está no dia a dia, mas eu acho que ainda não é tão difícil quanto, por exemplo, exemplos lá. Né? Tinham milionários na igreja, tinha um dono de jornal na igreja. E é um caso muito interessante, porque o cara ele era o dono desse jornal, e aí ele passou pelo setor de publicidade, por exemplo. Ele olhava lá bebida, cigarro, e ele falou: Jesus divulgaria isso? Ele era o Legal. dono do jornal. E aí, uma série de coisas. Ele Uau. falou: cara, não posso mais fazer isso. Jesus faria tal matéria, Jesus atenderia um partido político por interesse político dentro do jornal. Então, e ele disse que não. Então, ele chamou todo mundo. Metade dos funcionários achavam que ele estava louco. A outra metade quis ir embora. Alguns apoiaram, né? Mas a parte mais interessante é que o jornal praticamente foi à falência. Eu não vou ler o livro inteiro para vocês, não vou contar toda a história, mas de alguma maneira ele conseguiu se recuperar. Um dos milionários Que entendeu fizeram o que desafio. Um dos missionários que fizeram o desafio. entendeu que esse jornal precisava de apoio e que seria um bom investimento para ele. Eles entenderam que eles iam encontrar uma maneira de fazer um bom investimento, e esse jornal na época, imagina no século XIX, essa pessoa investiu $1 milhão no jornal, para o jornal continuar levando a palavra, vamos dizer assim, um pouco mais moral, né? Então esse é um dos casos. Nossa, mas são agora, vários. agora, tipo, deu sei lá, um pensamento bem forte, assim. Porque, tipo, cara, quando a pessoa é cristã,
Normalmente, isso parece ser uma coisa simples, assim, tipo, tu fala, o que Jesus faria no meu lugar? Parece uma coisa meio, tipo, sei lá, que a pessoa fala todo tempo, assim, porque eu sou cristão e tal. Só que agora, vendo por esse modo, assim, né, tipo, esse impacto que deu na cidade, e tu parar pra refletir, sabe? Claro, aí teve um impacto porque teve pessoas aí de posição alta na cidade e tal. Mas eu acho que mesmo, sei lá, qualquer pessoa comum, assim, né? Como a gente imagina tomar essa decisão em cada coisa que a gente vai fazer. Sim. Sim. Sabe o que Interessante. eu tava pensando aqui também? Que bacana foi esse desafio, porque esse desafio, ele forçou as pessoas a realmente refletir, como você falou na introdução. Seguir o exemplo de Jesus, né? Que é o exemplo que a gente tem. Porque ele fazendo essa pergunta, que ele viu lá o anúncio de cigarro, bebidas, então ele se constrangiu. Sim. Então isso que eu pensei, assim, caramba, você fazendo essa pergunta, o que Jesus faria nessa situação, no trânsito? Eu me constranjo primeiro. E daí eu penso, Jesus não faria o que eu tava pensando em fazer, xingar a pessoa no trânsito, buzinar. Então, você falou uma coisa interessante. E como saber o que Jesus faria? Também. Como é que eu sei o que Jesus faria naquele lugar? Alguém dá um palpite? Como é que a gente... Eu acho que antes de chegar nesse ponto tem ainda uma historinha. Porque o livro é legal. Uhum. Eu Já adorei deu o livro. já Eu deu já li, vontade de devorei ler. o livro. Eu tava viajando com a minha esposa aqui, presente. Eu devorei esse livro em 3 dias. Ela tá lendo, eu acho que vocês deveriam ler. Tem outras histórias no livro. O livro é articulado muito bem, assim. Eles tentaram mudar um bairro inteiro. É muito legal. Tinha uma igreja super pobre, num bairro que só tinha bares, meio que um bairro da luz vermelha. E eles tentaram mudar esse bairro inteiro. Ele tinha uma tenda. Vale muito a pena ler o livro. Mas eu acho que antes de chegar num ponto, tipo, meio que falar ali o que é conhecer Jesus, é mostrar que eu acho que é importante. Essa pergunta não nasceu nesse livro. Essa o que pergunta... Jesus faria não É. nasceu no Então livro? ele não Não. é o autor dessa Eu não dessa acho, eu pergunta. acho que não. Eu acho que sim, ele é autor dessa... Mas ele não nasceu não é no a livro. origem Não é a da- origem, Aham. porque a origem de tudo isso está na Bíblia. Né? Se você for ver, tipo, tá na Bíblia. A gente não precisa ir no livro só. Né? Se você for na Bíblia, você vai ver que nasceu ali essa história, né? Eu vou pegar aqui uma passagem da Bíblia, né? Tipo, que João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Existem milhares de passagens, né, na Bíblia mostrando como Jesus fez, como Jesus ensinava, como Jesus... E a gente vai passar por aqui um pouquinho, mas eu acho que é importante entender que essa pergunta nasceu na Bíblia, né? Antes da gente entender melhor o que é... Então, Quem Ou foi seja, Jesus? Jesus, quando esteve aqui, a ideia dele era essa, né? Fazer as pessoas ser imitadoras dele, Isso. né? Exato. Eu acho que é aí que é a Seguidores, né? história. Então, esse é o ponto, Seguidores Mônica. de Jesus. Então, Esse é um o ponto aí que a gente vê que talvez a pessoa lendo a Bíblia, ela pode conhecer um pouco mais sobre esse Jesus e entender como é fazer o que ele faria? É isso que você está querendo dizer? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode até mostrar aqui. Tem uma maneira de mostrar, mas acho que é o que o Maurício falou. A Bíblia Jesus, o grande objetivo dele foi que a gente fosse a imagem dele, né? Mas agora eu tava pensando aqui, eu quero fazer dar uma virada nisso aí. Quero ver o outro lado, por exemplo, sabe? Pessoas, talvez, sei lá, líderes de igreja, talvez, ou alguma pessoa que se acha muito espiritual de alguma maneira, acha que quer tipo fazer todo o trabalho de Jesus, digamos. Esse é um outro lado também, né, que a gente pode parar para pensar às vezes. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque em todas as histórias de Jesus, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus lá no casamento, né? Ele estava lá e tal, acabou o vinho, né? Todo mundo sabe. Aí o que ele fez? Encham esses barris aqui de água e tal. No milagre da multiplicação dos pães, né? Jesus foi lá e disse, vão lá ver o que eles têm. Jesus podia ter ido lá, né? Ver o que eles têm. Jesus podia ter distribuído a comida, podia ter feito isso. Mas não, eu vejo que tem muitas coisas, ou seja, Jesus faz a parte
ali dele, mas ele delega também para as outras pessoas fazer parte dela. E eu acho que isso é interessante também, obviamente, pensar como Jesus faria e tal, só que esse outro lado é um pouco perigoso também, sabe? Tipo, é bom eu ver no que eu sou bom, no que eu ajudo e atuar também como Jesus nesse ponto. Deixar, eu faço até aqui, mas, pô, eu vou deixar meu irmão também trabalhar, ele tem que fazer também, tem que, sabe, para todo mundo se envolver no ministério de Jesus, né? Dividir as tarefas, você diz. Alguma coisa assim, sabe? Tipo, acho que esse foi um exemplo forte de Jesus também, entendeu? Tipo, porque Jesus podia ter feito tudo ali, Sozinho, né? né? Sozinho, não Haja precisava, vinho e houvesse vinho. sabe? Mas não é, em toda parte, em todo o ministério ele envolve pessoas no seu trabalho, ele faz as pessoas participarem de alguma maneira, sabe? E isso vem desde o tempo do Antigo Testamento também, Jesus só reforçou isso, sabe? E sabe uma coisa que é interessante, linkando isso que você falou e com o livro, que, como o Danilo falou, começou uma pessoa a se movimentar e aí daqui a pouco a igreja inteira estava movimentada. Então, quer dizer, quando uma pessoa ela se mexe, ela acaba que influencia outras, né? Interessante. Por isso que houve esse mover na igreja, né? E aí? Assim, eu acho que, então vamos lá. Por isso que eu falo, antes da pergunta, tem uma frase aqui que da Bíblia que é muito forte, né? Que se vocês dizem que me amam, então vivam como eu vivi. Tá aí a resposta em seus passos do que Jesus faria, né? A origem vem lá na Bíblia. Mas para fazer da maneira que ele fez, ou mais próximo, porque é difícil, né? Eu não acho que eu vou chegar ao ponto de fazer tudo como Jesus faria. Eu não acho. Eu vou tentar, né? Eu acho que o importante é tentar. Eu não sei. Você, Ju, vamos lá. Você acha que você vai chegar um dia a um ponto de fazer tudo como Jesus faria? Então, eu acho que o principal não é a gente a gente precisa buscar a perfeição, mas isso não quer dizer que a gente vai alcançar aqui nessa terra. Por quê? Porque a gente vive numa terra de pecado. Mas o que é importante para nós e o que Jesus ama muito é quando a gente faz as coisas com o melhor objetivo possível. Então, quando eu tenho a vontade, tá lá dentro do meu coração de fazer aquilo que é correto, bom e agradável, então eu já tô indo no caminho. É isso. Esse é o X da questão, né, Maurício? A pessoa não pode se frustrar também, né? Porque tem muita gente que é perfeccionista ao ponto, né, de tipo, sei lá, conheceu a igreja e entende que tem que seguir Jesus, imitar Jesus e faz daquilo ali, tipo, enquanto não for igual a Jesus, e a pessoa mesmo se frustra, sabe? Quando a gente sabe que o nosso caminho nesse mundo aqui, a gente nunca vai ser perfeito, obviamente, Jesus foi o único perfeito aqui, mas a nossa meta nesse mundo é estar cada dia mais parecido com Jesus, entendeu? Tipo, se Jesus está num patamar aqui que é o 100% e a gente está aqui embaixo, é ir subindo um degrauzinho por degrauzinho, manter essa consistência, não tentar já, tipo, porque aí a gente não consegue manter uma constância, né? Aí vai ser, um dia eu tô super e tal. E eu acho que o legal é essa consistência, sabe? Ir buscando cada dia mais, que vai vindo natural. Tu não vai regredir, sabe? Eu acho que tu vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Eu acho que até se a gente já quiser pular para uma próxima conversa, assim, no assunto, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é não exatamente só o que Jesus faria, mas quem é Jesus para mim, né? Porque se você não conhece aquilo que você quer espelhar, né, você vai espelhar o quê? Então, acho que aí é um pouco a... Ô Danilo, mas sabe que eu acho que um pouquinho antes disso a gente podia pensar também para a pessoa que talvez nunca pensou por esse lado, caiu de paraquedas aqui no podcast e tal, e tá pensando, nossa, mas eu tô muito longe de estar perto de Jesus, de alguma coisa assim, sabe? Eu acho que um passo legal antes disso é a gente pensar assim, se a gente estiver num lugar, a gente pensar, Jesus estaria nesse lugar aqui que eu tô, sabe? Sei lá, eu tenho um pensamento. Nossa, Jesus teria esse pensamento agora? Ou eu tô comendo alguma coisa. Será que Jesus comeria isso, sabe? Que eu acho que são coisas que vai te levando, ou seja, hábitos, né? Que vai te levando a daí buscar um comportamento Você assim. puxou uma história de pensamento. Alguém falou uma frase uma vez pra mim, que eu gravei essa frase.
Eu gravei ela mesmo e eu não sei de onde ela veio, de verdade. Se tiver alguém aí que saiba. Mas é assim, você falou do pensamento, é um pouco do tipo, quando não tem ninguém olhando. Quando eu tô sozinho. No quarto, na minha casa, sei lá, no banheiro fazendo as minhas necessidades. O que vem na minha cabeça? No que eu tô pensando? Como eu tô agindo? E eu acho que é aí que vem a principal coisa da reflexão que a gente está fazendo, né? Porque a gente está refletindo aqui na pergunta, o que Jesus faria? E daí você está introduzindo agora que eu tenho que conhecer esse Jesus primeiro, saber quem que ele é, para eu poder saber o que ele faria, saber segui-lo, né? Então, aí que tá, quando a gente se coloca nessa posição de todo o tempo se perguntar o que Jesus faria, é como se você tivesse todo o tempo vigilante, né? Dos seus atos, dos seus pensamentos, do seu querer, né? Então, é muito legal porque isso te ajuda, como a Ju falou, a gente vive num mundo de pecado. Então, é muito difícil que a gente chegue a se igualar com o comportamento de Jesus, com tudo, porque ele é perfeito, ele é um ser perfeito, mas encarnado num corpo humano, né? Mas ainda assim perfeito. Então, quando você exercita isso, que eu acho que é legal que as pessoas que estão assistindo, a partir desse podcast, que elas possam introduzir isso na vida delas, é assim, eu tenho um temperamento forte. O que Jesus faria nessas situações que me tiram do sério? Você tá falando com a minha esposa? Eu gosto muito de comer chocolate, né? Isso é saudável, o que Jesus faria? Então, e assim, eu queria até uma provocação na internet. Às vezes me intriga muito eu ver irmãos da igreja, pessoas que são seguidoras de Jesus, que se abrem na internet. Não tô falando você pode ser partido A ou B, você pode ter a sua opinião, é sua, todo mundo tem que respeitar a opinião. Mas você abrir abertamente e você falar coisas que Jesus certamente não falaria. Jesus certamente não apoiaria determinadas situações, né? Então, ao menos em público, Jesus postaria aquela coisa ali nos stories. Jesus postaria aquela foto, né? Aquela legenda. Ou aquela crítica daquela coisa que eu não gosto, mas que publicamente eu, como seguidor de Jesus, é legal eu fazer isso, né? Eu constrangeria o meu Jesus fazendo isso, né? Ou eu agradaria esse Jesus? Então, acho que é interessante quando a gente busca, então, fazer uma reflexão lembrando, por exemplo, como foi o período de Jesus aqui na Terra, né? Então, como você mencionou, ele foi de carne e osso. Então, assim, o pessoal às vezes tem esse estigma ou mito, ou às vezes nem conhece direito a história e fala, mas como é que era esse Jesus sem pecado? Mas ele sofreu, ele chorou, ele passou fome. E lá na Bíblia fala também que ele se irritou, né? Então, assim... Teve o episódio o das episódio do chicotadas templo. Exato. Exatamente. Então, assim, é muito importante, assim, que Jesus, ele passou por tantas coisas que nós passamos hoje. Então, assim, não tem como falar, não, Jesus não passou por isso. Não, ele passou por tantas coisas que nós passamos hoje, se não piores. Mas aí, qual o resultado final? Como é que ele se comportou, né? Então, assim, eu acho que toda vez que a gente vai se posicionar, né, como você falou, seja na mídia social, no dia a dia, no trabalho, na família, na casa, a gente tem que fazer esse paralelo, né? Porque a posição que a gente está transmitindo para aquela pessoa que não conhece Jesus. Porque é isso, a gente talvez esteja falando aí para alguém que nunca ouviu falar desse Jesus, né? Essa pessoa vai querer seguir o meu Jesus da forma que eu estou me comportando? Exatamente. Então, o que eu estou transparecendo, né? O jeito que eu falo, os meus pensamentos, o que eu compartilho, como que eu bebo, como eu ando, a roupa que eu me visto, né? Como é que eu faço lá no meu trabalho? Eu honro o meu trabalhador trabalhando a hora que ele me paga? Ou eu fico enrolando na mídia social, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa se autoanalisar, porque primeiro essa pessoa que talvez esteja ouvindo e não conhece Jesus e vai querer se interessar em conhecer esse Jesus é pela nossa vida, as nossas atitudes, né? E fica o convite, então. Fica o convite, a pessoa que se interessar, e se aqui, eu sempre falo isso, se uma pessoa que está nos escutando, se interessar a estudar mais, a conhecer Jesus, a aceitar ele, valeu o trabalho de todo mundo que está sentado nessa mesa e que está aí, produção,
aqui atrás E das não é câmeras. pouco trabalho, Não né? é pouco Não é. trabalho. Sair do 3 horas só trabalho, pra vir montar. montar Exatamente. tudo É, aqui. isso aqui tá? que a gente tá fazendo agora é Aham. 10, 15% do trabalho. E aí, ó, eu quero pensar assim agora. Todo mundo aqui veio do trabalho, né? Um dia inteiro, teve gente que ficou doente durante a semana, todo mundo tem seus problemas financeiros, procurando trabalho, de saúde. E o que Jesus faria no compromisso que eu tenho com o grupo do podcast? Jesus iria ou Jesus faltaria? Né? Aqui todo mundo, eu acredito que hoje ouviu a voz de Jesus iria, né? Tem Eu que iria fazer. Tem cumprir que meu fazer. compromisso porque tem uma equipe, tem pessoas que estão esperando essa palavra. Sim. O Senhor já está preparando os corações, né? Para essa palavra chegar. Então, são pequenas coisas, assim, só exemplificando o que a gente pode pensar na pergunta, né? Então, o meu convite para quem tá escutando, para quem tá vendo a gente, é sair do eu ouvi falar para uma atitude mais de andar junto, conhecer melhor, né? Então, acho que a gente podia passar por falar um pouquinho mais aqui e ajudar as pessoas a estudar e conhecer um pouquinho mais de Jesus, né? Porque Jesus, na minha opinião, ele é o ponto de partida. O Maurício usou uma palavra-chave aqui que a gente vai usar daqui a pouco, o caminho. Mas ele é o ponto de partida e o ponto de chegada, né? A gente sabe isso na Bíblia, né? Jesus não existia no Antigo Testamento, mas já se falava dele. E a gente sabe como que a gente vai terminar os tempos, né? Então, assim, para mim ele é o ponto de partida e o ponto de chegada desse caminho, né? E se a gente não conhecer, como que a gente vai fazer igual? Eu tava aqui, a gente E tava ele também é o caminho. Também, que é o que a gente ele vai é o caminho, ver. é o que Vai Mas ver assim, agora. vamos fazer muito fácil aqui pra galera entender, meio que você fazer um paralelo com o seu ídolo, né? Da banda, não sei. O que cada um que tá nos escutando gosta, mas você passa a escutar a mesma música, passa a Se ler a vestir revista, se vestir igual, se comportar igual, falar igual, cortar o cabelo igual. E a mesma coisa aqui, né? Eu acho que a gente só vai começar a ser mais parecido com Jesus quando a gente começar a fazer esse caminho em busca do que é Jesus, né? E por onde começa, Ju? Vai! Então vamos lá. Bom, na palavra fala, né, que a Bíblia, que quando a gente lê a palavra de Deus, lá ele é o caminho, a verdade e a vida. Então acho que para a gente conhecer um pouco mais sobre Jesus, a primeira coisa a gente tem que ler mais a Bíblia. Né, Maurício? Eu acho. Só que, cara, é que eu fico pensando assim. Põe pra fora, não fica pensando. Eu, Fala. não, é que eu fico. Cara, eu fico Desabafa. indignado Desabafa. comigo mesmo, cara. Eu fico indignado comigo mesmo, porque. Só cuidar com a garrafa, que depois a produção vai dizer que a gente tá fazendo barulho com o plástico. Tá bom. Não, mas eu fico porque, cara, a coisa é simples. A vida é tão simples, entendeu? Não é, Maurício. É simples, A mas gente a complica demais. gente complica demais, cara. Não é? Tipo, a gente tem um manual aí que é a Bíblia, ó. É só ler a Bíblia e seguir o que tá na Bíblia, seguir Jesus, e a gente vai pro céu e a gente entender que a nossa vida é isso aqui, cara, perto de uma imensidão que vai ser a eternidade, entendeu? A gente não faz o básico. Falando nisso, vai ter episódio sobre isso, hein? Bom, Sobre então tá. eternidade. Show. Mas, tipo, cara, a gente é relaxado pra tudo, cara, na nossa vida, pra cuidar da nossa saúde, sabe? É o que eu digo, é o básico, não tem segredo, é o básico. Muita gente quer ir atrás de uma coisa miraculosa, alguém que vai falar uma super dica. Talvez alguém caiu nesse podcast pensando, nossa, agora eu vou ter aí a super dica da minha vida. Cara, não é simples a coisa, é simples. Se tu quer cuidar do teu corpo, é simples, é só tu comer o que tem que comer e fazer um exercício ali e tal, sabe? Se tu quer seguir Jesus, é só ler a Bíblia todo dia, ter uma vida simples, entendeu? E não complicar, cara, a gente complica muito todo Mas, dia. Maurício, tem gente que vai falar assim, que ler a Bíblia dá sono, que a Bíblia é chata, que a Bíblia Difícil é de muito entender, tem gente difícil. que é difícil, E acho aí? Acho que tem que ter um momento. ChatGPT pode ajudar a traduzir a Bíblia. Mas, ó, a gente sempre, né, a maioria dos episódios a gente tenta criar essas ferramentas, a gente tenta trazer algo prático, algo mais mastigado. Então, aqui a gente teve a ideia, por isso que a gente ficou brincando com a história do caminho. Para quem está escutando aqui, a gente teve uma ideia da história do caminho, que é um guiazinho para você chegar mais próximo de Jesus, né? Então, pensa na palavra caminho, onde o C comece pela palavra.
O A é abra seu coração para a palavra. Porque senão não adianta. Você ler duro, é o que a Ju está falando. A Bíblia vai ser chata, vai ser difícil de entender também. Medite. Se você ler, abrir seu coração e colocar um pouco de atenção naquilo que você está lendo e deixar o seu cérebro, a sua mente absorver, vai funcionar. Inspire-se. Cara, é muito legal. As histórias bíblicas são muito legais. Né? Para quem está aí, vai assistir uma série bíblica, A Casa de Davi, vai assistir The Chosen, né? É legal pra caramba. São histórias maravilhosas, né? Então inspire-se na Bíblia. Nutra-se da Bíblia. Né? Então já foi o C-A-M-I-N, nutra-se. Habite. Cara, você tem que estar ali, tem que estar vivendo naquilo. Viva o que a Bíblia está dizendo. E, por final, ouça, né? Abra a sua mente para ouvir o que você está ali para receber. Então é isso. E obedeça. Caminho. E obedecer. Podemos até trocar o pelo obedeça. Topam? Vocês topam? Então vai, vamos lá. Comece, abra, medite, inspire-se, nutra, habite, obedeça. Boa. Agora uma pergunta que me veio aqui na mente, né? Vamos supor, essa pessoa que talvez não conheça Jesus, né? Já ouviu falar, mas não conhece. Como é que ela vai ser atraída para fazer esse step que a gente acabou de falar? O que vai fazer com que ela tenha vontade de conhecer, abrir o coração, meditar, inspirar, mudar, né? Nutrir, habitar e obedecer? O que vai tocar no coração dela para ela falar, quero conhecer mais esse Jesus? Bom, no começo é difícil. Como o Danilo comentou ali, né? E tu falou também, é chato ler a Bíblia, é monótono. Eu sou o exemplo vivo, muito tempo frequento a igreja e tal, mas que eu comecei a estudar mesmo a Bíblia não faz tanto tempo assim. E para mim era muito difícil no começo. Nossa Senhora, para ler algum capítulo assim, um verso, já me dava sono na hora, não conseguia. E tu sabe que, não sei, me deu um estralo. Esse estralo tem nome. Tem nome. Mas eu acho que tu orando também, eu orei bastante, sabe, para Deus, assim, para que eu começasse a me interessar, porque eu não tinha nenhum interesse, assim, nada. E é difícil, né? Porque, bom, agora não vou me contrapor, mas eu vou fazer um parênteses no que eu falei antes, do que é simples a gente complica, né? Por exemplo, a Bíblia é uma coisa que é simples, só que não é fácil. Porque o celular é fácil, o celular te atrai, olhar besteira, dar risada ali toda hora é fácil, então é muito melhor. Então tem que ter força de vontade, mas eu acho também que orando bastante para Deus, para que Deus te ajude, assim, sabe, a dar essa vontade, a tu ter esse espírito de querer conhecer e tal. Nossa, eu até 2 anos atrás eu nunca tinha lido um livro completo, assim, para dar um exemplo. Eu acho que tem uma palavra muito bacana nisso que você está falando, que é a intencionalidade, né? Qual que é a nossa intenção quando a gente faz as coisas? Então, a gente tem a intenção de crescer na vida, de arrumar um trabalho legal, de construir nossas coisas materiais, estudar. Mas quando a gente vai para as coisas de Deus, né? Qual que é a nossa intenção? Às vezes, como você falou, a gente vai de qualquer jeito. Não vou ler a Bíblia, não vou estudar a Bíblia durante a semana. Não vou orar antes da minha refeição, quando eu acordar. Né? Então, qual que é a sua intencionalidade com as coisas de Deus? Né? O que você quer para sua vida espiritual, assim? Que às vezes a gente não se pergunta, né? Essa coisa assim, o que Jesus faria? Qual que é a minha intenção realmente? Você deu um exemplo. Você começou a orar, então você abriu o coração aí na ordem dos steps. Você abriu o coração para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho preguiça, eu não consigo. Mas aí você orando, você abre o seu coração, aí Deus pode trabalhar no teu coração. Porque como você falou ainda há pouco, se o teu coração tá alguma pedra, realmente o Espírito Santo de Deus não vai quebrar a porta e entrar. Né? Então, qual que é a sua intencionalidade nas coisas de Deus? Eu vou colocar de outra maneira, e até esse episódio, depois que a gente vai ter que gravar um dia aqui sobre a história da eternidade, eu já falei pra vocês qual que é a ideia do paralelo, mas se eu falasse pra você que se você terminasse de ler um livro de 500 páginas, no final você ganha 1 milhão.
Quem é que leria ou não leria? Todo Todo mundo ia ler, óbvio. Agora, Cadê? se eu Me dá o falar- livro agora. Agora, se eu te falar que você termina esse livro aqui, você ganha a eternidade. Uau. Que não vale 1 milhão, né? Vale, Tá aqui o não livro, tem gente. preço. Não tem Todo Mas mundo e aí? tem o livro em casa, Mas a e maioria aí? das pessoas tem. É que é muito, talvez seja menos tangível, né? É. As coisas de Deus, apesar que na minha vida, um dia vocês sabem que eu testemunho um dia de fala, mas na minha vida é muito tangível, eu vejo isso, né? Eu sei que eu tô aqui falando porque eu fui salvo algumas vezes, não foi uma, dá pra gente uma mão. Mas, então assim, se fica tangível, né? Mas quando não é tangível, é difícil essa pessoa fazer esse paralelo, né? Tipo, olha, eu tô lendo a Bíblia e tá transformando a minha vida. A gente está acostumado a ver resultados, né? E os resultados cada dia mais tem que ser mais rápidos. E eu acho que é aí que está o problema, né? Minha avó, que foi testemunha de Jeová, eu não leio a Bíblia, não sou um estudioso da Bíblia. Mas minha avó, ela me colocava lá, eu achava chato, né? Não achava chato, mas não achava a coisa mais interessante no mundo. Mas ela me colocava lá e me fazia estudar a Bíblia, né? Como uma criança que vai estudar sobre a arca, que vai estudar sobre a criação, sobre Gênesis e assim por diante, né? Sobre o que aconteceu na cruz. Cara, essa semente, ela não sai, né? Você tem isso embarcado dentro de você. E por isso que eu acho que é importante você começar pela palavra. Você tem que começar ali. É difícil, a gente é adulto. Vai procurar um grupo de oração. A gente vai até colocar aqui um roteirinho. Talvez a gente consiga continuar a colocar coisas para as pessoas acompanharem mais, um plano de leitura, né? Tá muito em moda hoje os livros... como esses livros que você lê todo dia de manhã, esqueci o nome. Os devocionais. Devocionais. Meditação. Cara, Legal. você entra nas livrarias, eu visitei o Brasil agora, São Paulo. Assim, a primeira prateleira tem 12 possibilidades de devocionais. Não importa, é rápido, é uma página, te juro, não leva 5 minutos. Sim. Sabe uma coisa que me surpreende, né? Quando você comenta essa questão de tangibilidade, né? Mas fala pra mim, coisas do dia a dia da gente. Por exemplo, você tem uma situação que você precisa resolver. E quando você tá em paz, você tá tranquilo porque você sabe que Deus vai entrar em ação, algo vai acontecer, você vai ser inspirada, as coisas vão se resolver e você consegue ficar em paz. Ou quando você consegue dormir tranquilo, que você não precisa perder noites de sono. Então, às vezes, esse relacionamento com Jesus, esse conhecer Jesus, ele é tangível sim, quando a gente traz ele para nosso dia a dia. E as coisas que tiram o nosso sossego, né, tiram o nosso sono, começa a reverter, fica tranquilo. Eu sei que Deus vai prover, porque é assim na palavra, né? Ele fala, crer, entregar e ele vai responder. Então, quando a gente começa a vivenciar fazendo o que Jesus faria, conhecendo mais a Jesus, seguindo os passos dele, quantas vezes, né, na palavra diz que ele passava madrugadas em oração, então ele era um homem de oração, né? Passava em jejum, mas o quanto isso edificou a crença dele, a paz dele. Então, assim, às vezes as pessoas talvez não conheçam esse Jesus que opera, né, todo o momento na nossa vida, porque o ar que a gente respira, a gente não vê. Mas se a gente ficar, né, sem respirar, o que vai acontecer? Eu acho que a história da oração, que passando até para esse abra o coração, né, em oração, eu acho que tem uma coisa também que acontece dentro da igreja, que as pessoas de fora, é complicado, que a Bíblia já é difícil de entender, tem que achar uma linguagem legal. Acho que as pessoas têm que começar por uma versão, eu não conheço todas as versões, mas vai lá numa loja e acha a versão que é mais fácil de ler, né? Tem um linguajar mais fácil, porque senão fica difícil. E a história da oração para mim é isso, eu sempre gostei de orar sem scripts, sem roteiro, sem uma conversa. Relacionamento com Deus. Ah, Jesus, mano do céu, sabe, tipo, olha o que aconteceu, como se estivesse falando com o Maurício, que é meu amigo. Porque quando a gente vai para ler na igreja, a oração fica uma coisa, cara, é quase que um negócio meio que... tem as palavras certas, você vê as pessoas orando e fala, uau,
que oração armada, que oração tipo tal, mas, né, eu não sei se isso fica uma coisa um pouco distante de quem está escutando ou de quem não está vivendo na igreja. Eu mesmo, às vezes, me sinto falando, uau, que oração, né? Tipo, ainda bem que não me chamaram para orar, porque senão eu ia falar, pô, Jesus, mano, ajuda o Maurício aqui, cara, ele tá ali querendo tal coisa, eu sei que ele tá de coração, pô, ajuda lá, dá um empurrãozinho, né? Você sabe que eu fico me perguntando, que oração que Deus ouve, né? Porque é como se fossem cerimônias, né? Realmente na igreja você acaba tendo uma cerimônia, a oração tem o rito ali, enfim, cada igreja tem o seu, vamos dizer, seu ritual, né? Do evento. E assim, eu fico me perguntando qual que é a oração que Deus ouve. Talvez ele ouve a oração bonita, bem formada e tudo. E também ele ouve a oração mais simples, né? Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, preciso de uma resposta. Ou acalma meu coração, acalma meus pensamentos, né? E eu acho que depende do que tá no teu coração, né? Porque você pode estar fazendo uma oração bonita, linda ali, mas aquela palavra não vai chegar a Deus, porque não tá saindo do seu coração. Tá só um enfeite, né? Só são palavras bonitas. Então, é isso que você estava falando, eu estava pensando aqui. Que com Deus, e que a Ju falou também, a gente constrói um relacionamento, né? Deus, ele é nosso amigo. E você levanta, você acorda, nossa, Deus, obrigada, eu acordei, né? Você tem que ser honesto, e a gente não pode esquecer que Deus, ele é tão santo, tão perfeito, que mesmo que as nossas palavras, como se fosse assim, o nosso idioma, o idioma que a gente fala, não é o idioma de Deus, o Espírito Santo, ele vai traduzir, e isso vai chegar ao coração de Deus, né? Mas tudo depende do que o teu coração tá falando, além das tuas palavras. Eu gosto bastante daquele exemplo também, falando justamente disso aí. Às vezes as pessoas até, quando vão orar ou vão cantar na igreja também, né? Nossa, tal... E eu gosto daquele exemplo, assim, que Deus, quando escuta qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de culto que a gente está prestando a Ele, Deus vai lá e coloca no mute. Porque, imagina, se Ele tem do lado os anjos cantando ali e tal, o que tu acha que essa pessoa que acha que está cantando bem aí vai, sabe? Então Deus põe no mute, escuta e quer escutar o coração, o batimento no coração daquela pessoa, sabe? E na oração é a mesma coisa. Tipo, tu tá falando ali, querendo ter palavras bonitas e tal, Deus não. Pode continuar falando se quiser, mas eu tô querendo... um hebreu, um hebraico junto. E Deus tá, não, se quiser Parece ficar falando, pode falar, mágicas. mas eu quero escutar o teu coração, quero ver o que tá dentro do teu coração. Que são duas coisas totalmente diferentes, o que a gente externa e o que a gente tem dentro, né? Então, assim, Verdade. fala, Ju. Duas coisas. Uma é que na palavra fala pra gente orar sem cessar, né? Então, quer dizer, é uma conversa, a gente até ouviu isso de uma pessoa muito querida, que é uma conversa que não termina nunca, né? Então, assim, você acorda orando e você vai dormir orando. Por quê? Porque oração é a conversa, é aquele pensamento. Às vezes eu tô lá no computador e o Danilo fala, o que você tá falando aí? Porque eu tô lendo, eu tô pensando, eu tô falando. E eu tô falando com Deus. E aí eles soltam lá em voz audível. Então, assim, aquela coisa, o pessoal fala, tô ficando louca, tô falando sozinha. Isso em casa não acontece, gente. Eu nunca falo sozinha, ó. Sempre tem alguém me ouvindo. Falando com Deus. E aí? Eu acho legal a gente comentar aqui também uma coisa, né? Que talvez também essa mesma pessoa que entrou, que nunca viu nada, caiu de paraquedas aqui, tá pensando assim, legal mesmo, né? Ser como Jesus, atuar como Jesus e tal. Pô, né? Vamos lá, que eu acho que isso vai mudar minha vida. Mas também a pessoa tem que ter em mente que Jesus, tipo, quase, sei lá, 80% das pessoas que cercavam Jesus ali estavam contra ele, na verdade, né? O que ele falava não era o que as pessoas queriam ouvir muitas vezes. Então, acho que isso vai também no que a gente falou antes, a questão do comportamento também, né? Do posicionamento, Jesus se posicionava pelo que era certo e tal. Então, muita gente leva pelo lado de Jesus é amor, é só amor, eu vou ser como Jesus e tal. Peace and love. Amor para todo mundo né? E não é só assim, né? A gente tem que ver que... Aí que tá, tem que ler a Bíblia, ver o comportamento, obediência, tem uma regra também que Deus tem ali, não é fazer o que eu quero e pronto, se eu faço bem, tá bem, não é também assim.
tem esse equilíbrio aí, sabe? Jesus tinha bem... Eu sempre brinco com a Ju que a gente não pode, a gente tá falando de oração, né? A gente não pode, porque a gente tenta adaptar a palavra, as coisas, às nossas regras, né? Ó, essa porta se abriu. Na verdade, você deu um chutezinho ali, deixou ela abrir, foi Deus que abriu. Não é bem assim, né? Tipo, tem uma brincadeira que eu faço, Ju, que tem gente que ora assim, vem a mim o meu reino, seja feita a minha vontade, né? Não pode ser por aí. Tem que ser uma história um pouco mais realista. Vamos tentar viver isso aqui com exemplos mais carne e osso. Né? Tá, vamos lá. Estamos no trabalho. Dá um exemplo aqui. Como é que a gente pode aplicar essa pergunta? Né? Eu posso dar um exemplo? Eu adoraria que Tá, você... vamos lá. Tô no trabalho e daí tem um ser humano no meu trabalho que implica... É de verdade isso ou você tá... Eu tô dando um exemplo. Eu não sei. Talvez Mas seja. é sempre hipotético. Você não pode perder o trabalho. Não, tem todo que mundo falar... já pensou Tá, por uma tá. situação assim, né? Uma pessoa ali implicante no trabalho, ou sempre uma situação que pega pro teu lado. E daí, às vezes, você quer reclamar, você quer brigar, você quer bater de frente com a pessoa. Pode ser um supervisor seu, pode ser um colega que quer ser seu boss, alguma coisa assim, né? É uma situação complicada de trabalho que todo dia a gente passa, né? E daí, você é cristão, mas você quer enfrentar aquela pessoa. Você quer botar a pessoa no lugar dela. E aí, você quer falar umas verdades. Mas Jesus faria isso, Então, né? O que Jesus eu acho faria? que existe jeito de fazer, né? Eu acho que Jesus faria, sim. Eu acho que você tem que posicionar, você tem que Exatamente. mostrar que não é assim que a banda toca, né? Sim. Mas não precisa ser estapeando a pessoa, ou Ofendendo, desrespeitando. ofendendo, ou botando uma taxinha na cadeira dela, ou... Não estilo quinta série, né? Exato, no estilo quinta série, ou sei lá, fazendo Maldades. artimanhas pra essa pessoa ser mandada embora, É. né? Porque eu já escutei história assim, né? Já não vou com a cara desse. Esse aqui eu vou dando umas voltinhas aqui até o dia que tá mal com o chefe, é mandado embora. Mas eu acho que também não, né? Eu acho que ninguém aqui que é crente, ou nenhum crente na história da Bíblia é um covarde que não vai enfrentar a situação da vida. Sim. Eu não acho, não sei, não é assim. Eu Não, acho que existe a concordo. história de você tomar o tapa da outra face, mas é muito mais pra mostrar a sua coragem de fazer de um jeito diferente. E isso é uma coisa que se confunde muito no meio cristão, né? Porque normalmente se pensa, porque é cristão, você não vai falar nada, né? Você só vai ouvir calado, você falar ok, você vai evitar conflito. Correto. Mas como você falou, você precisa se posicionar. Jesus mesmo se posicionou. Quando ele viu ali aquela bagunça no templo, quando ele viu pessoas querendo apedrejar a mulher adúltera, ele se posicionou, né? Porque não era o correto. Então, você precisa se posicionar, mas como Jesus, com disciplina e com amor e com respeito acima de tudo. Sim. Você não vai fazer a maldade. Da maneira certa. Você vai fazer da maneira certa. Então, né? vou aproveitar esse comentário para a gente ler lá em Gálatas 5, 22, 23, que fala o quê? Que nós que temos que ter o fruto do Espírito. Qual que é ele? É o amor, é a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, não é que você não tem que se posicionar, mas você tem que lembrar dessas qualidades. Você se posiciona dentro deste... Exatamente. desse Então, lá no contexto. meu Aí é trabalho... fácil. Muito! Lá no meu trabalho, eu tenho as dificuldades, como é que eu vou reagir? Eu vou lembrar Isso. esse fruto. Eu tô lá dirigindo, tô no supermercado, eu tô em casa, eu tô com alguma situação que me tira do controle, porque é isso, né? Então eu vou me lembrar que eu tenho que ter domínio próprio, eu vou me lembrar que eu tenho que resolver com mansidão, porque como você disse, Jesus se posicionou diante da mulher adúltera, o que ele fez? Ele só fez uma única pergunta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ó, mas só pra vocês saberem uma coisa, ela tá falando sério, eu concordo, mas eu não consigo deixar de fazer a brincadeira. Ela já falou 2 vezes supermercado, e quem vai no supermercado em casa sou eu.
tá? Não sei por que ela tá usando esse exemplo. Ela não tá usando sei, o ela teu sabe que é exemplo. verdade. Ela deve estar usando o meu exemplo, tá? Mas eu acho que tem isso, tem a história do comportamento e tem a história do dinheiro, quando você fala de trabalho ou de empreendedorismo, né? Tem dinheiro a qualquer custo, né, cara? Você, assim, passando por cima de gente, passando por cima de funcionário, às vezes passando por cima de família. Quantas vezes você não vê família brigando por causa de negócio? Por causa de herança? Entendeu? Vamos lá, usar esse exemplo, ó. Boa. Família recebeu herança. Lembra a história do episódio que a gente fez aí? Vai buscar lá, episódio Bênção ou Tentação. Recebeu uma herança, o que você acha? Recebeu uma casa, a casa vale R$1 milhão. É uma bênção ou uma tentação? Os dois. Supostamente seria uma bênção, né? Sim. Mas pode virar um grande Dividir a desavença. família. Grande problema familiar, já Complicado, né? fiz. Eu acho que toda família tem uma história dessa pra contar, certo? Então, assim, eu acho que nesse sentido, né, dá pra aplicar muito bem essa pergunta, né? O que faria Jesus? Eu, de verdade, na minha época de empreendedor, e a minha esposa tá aqui de prova, talvez a gente podia ter ganhado muito mais dinheiro do que eu ganhei, né? E eu lembro, eu voltava pra casa e falava pra ela, não consegui fazer isso. Não era nem uma questão só de uma palavra, era até uma questão que eu achava que na época era índole. Talvez seja a semente que minha avó tinha plantado lá atrás, da palavra. Mas eu não conseguia assinar uns contratos ali, sendo que eu recebi uns telefonemas no paralelo falando faz assim, assim, assado, que o contrato é muito maior. A gente faz o contrato 3 vezes maior. Eu não conseguia. Eu até brinco que talvez se eu tivesse um sócio que gostasse de fazer isso, ou eu tava na cadeia, ou eu tava multimilionário, né? Mas eu não conseguia, de verdade, não tinha como fazer, né? Mas quantas vezes você não vê, né? Tipo, a gente vê história, galera assinando contrato, desviando merenda escolar. Faz a pergunta aí. Essa não precisa nem fazer a pergunta que Jesus faria, né? Tipo, Esse é o X da questão, porque existe uma questão que é a índole da pessoa. A gente tá trazendo a questão de Jesus, né, o que ele faria, mas uma pessoa que talvez nem conheça a Jesus, né, ela tem às vezes uma índole muito mais pura, honesta, do que alguém que conhece a Jesus e sabe que não deveria fazer aquilo, né? Então esse acho que é algo para refletir realmente. bom, vamos seguir pro próximo tópico. Relacionamento. Fala um pouco de trabalho. Vamos gastar um pouquinho de tempo no relacionamento aqui, meu amor. Olha pra mim. O que Jesus faria? Hein? Relacionamento. Relacionamento de Casamento. casal? Casal, família, namorado. Colegas de trabalho, porque hoje em dia a gente passa às vezes muito mais tempo no trabalho do que com a família, né? A pergunta é o que Jesus faria em relação aos relacionamentos, né? Não em relação ao... Mas o relacionamento em si, né, Tânia? Imagina... Digamos no dia a dia, né? No dia a dia, você e Esposo, seu marido esposa. brigando por uma sopa ali, quem faz a sopa, quem compra... Quem lava a louça? Exato. Você sabe que eu É acho que essa parte que... lá em casa tá fácil de resolver. Lá em casa Tem a também já máquina tá. de lavar, gente. Não, mas sabe uma coisa interessante, né? Eu acho que tudo que tá dentro do nosso coração de verdade, eu acho que é esse sentimento que tá dentro do nosso coração que vai nos guiar. Porque, por exemplo, quando você tá no relacionamento, vamos usar esse termo, qual que é o que real intenção do meu coração? Eu quero competir com a pessoa que tá do meu lado, seja meu irmão, seja meu esposo, seja meu pai, seja minha mãe, ou eu quero me unir a ele para nós juntos chegarmos em algum lugar? Então, assim, esse sentimento do nosso coração vai para tudo. Né? Então, assim, tá no trabalho, você tá na igreja, você tá com os seus amigos, qual que é a intenção real do teu coração? E aí eu volto para aquele pensamento. Qual que é o teu objetivo, o teu propósito? São as coisas terrenas dessa terra, né? Desse mundo, ou é a salvação? Então, às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente nem entende o que eu tô falando muito bem de salvação, Mas, assim, começa a pensar, o que eu quero? Eu quero essa vida aqui e tal, a que custo? Né? Então, acho que parte muito desse sentimento. Sem cola, antes de vocês olharem os scripts aí, do roteirinho, que a gente não segue, mas serve. Você falou da tentação, do que custo, né? Você acha que Jesus
o dinheiro não é um problema, né? A gente tem que deixar isso muito claro na igreja, porque às vezes a gente acha que o dinheiro é um problema e tal, que a igreja não pode ser rica, quem vai numa igreja não pode ser rico. Não é isso. Mas você acha que Jesus se preocupava com o dinheiro na vida das pessoas? Eu fiz uma pesquisa para colocar essa parte aqui. Eu fiz uma pesquisa e eu queria falar, mas antes eu queria perguntar para vocês. O que tem mais peso? Dinheiro ou inferno? O que tem mais peso ou o que Nas palavras de Jesus. O que Jesus falava mais, talvez? É. Você quer dizer? O que vocês acham? Como assim? O que é Jesus mais... falava mais Não sobre... que é a importância, falando assim, na Bíblia, nas palavras. Jesus Você citava acha que mais... Jesus se preocupava mais com o dinheiro, essa questão do valor para a humanidade que vinha, ou o próprio inferno? O que você acha que... Como que o dinheiro pode te levar pro inferno? Talvez seria isso? Não. Qual o peso? Vamos dizer assim, qual o peso você acha que nas palavras de Jesus? O que ele deu mais peso? Nos comentários que... O que ele Jesus deu mais falava. peso? Pera aí, melhor essa pergunta. Faz o Nos contexto. ensinamentos. O que ele deu mais peso de ruim? O que é mais ruim? É. Dinheiro ou inferno? O que ele se que é mais preocupava mais? sério? O que você acha que Ah, o Jesus que se ele se preocupava mais em preocupava mais? transmitir pra gente, nas palavras dele? Ah, salvação. Sobre o dinheiro ou sobre o inferno? Não, salvação sim, é 100%, né? Tudo que ele falava, era sobre salvação. Vamos Compliquei ir. demais? Então tá bom. Eu vou direto pro resultado. Vocês não querem Vai, tentar vai, arriscar. Estão com medo, Tão tá com na preguiça de internet. pensar. Tá na internet. Se estivesse lá em casa, tá, vocês iam falar. Aqui tá todo mundo acanhado. Então beleza, olha só, cara. Olha que loucura é isso. Que eu vi isso aqui num assunto que eu tava lendo, numa pesquisa que eu tava fazendo. Eu fui pesquisar, fui perguntar pro ChatGPT. Cara, olha que loucura. Jesus falou 5 vezes mais sobre dinheiro e posses do que o inferno. Era isso que eu tava pensando. Como que o dinheiro como um transmissor para ti... São 130 Transgredir, referências nos ensinamentos das palavras deles falando sobre dinheiro e 25 diretas assim, só sobre o inferno. Mas olha como eu acho que já ali naquele momento já existia essa preocupação com essa história da posse do dinheiro, né? Até o exemplo que eu te falei aqui. Quer ler esse livro aqui e levar 1 milhão? Te garanto, cara, que você lê em 3 dias. Jejuando ainda. Mas não porque você estava pensando em jejuar para receber a palavra, é porque você não queria Quer ler logo. Logo para receber 1 milhão rápido, né? Você vê que loucura que é essa história desse peso, dessa posse que é o dinheiro, né? Na verdade, o amor ao dinheiro, né? O que a pessoa se dispõe a fazer por esse dinheiro. E o ídolo? O ídolo, é. É a história do caminho. Se você mira o dinheiro, você vai para onde? E aí volta aquela pergunta, o que tá dentro do nosso coração? A gente quer o que tá pensando, qual que é a próxima casa que eu vou comprar, o carro novo que eu quero ter, a viagem que eu vou fazer. Qual que é a ambição do nosso coração? Porque não é pecado nós termos dinheiro e nem corrermos atrás de dinheiro, mas a gente não pode ter o dinheiro como número 1 na nossa vida, né? Outra vez, a gente não tá falando nada contra o dinheiro, pelo contrário, né? Todo mundo aqui gosta de dinheiro. Mas é aquilo que eu falei antes também, né? Que é fácil seguir quer dizer, não é fácil seguir a Jesus. É fácil tu fazer o que tem que fazer. Ler a Bíblia, sei lá, cuidar do teu corpo, fazer as coisas certas, é fácil. Mas agora, exige um sacrifício e, principalmente, seguir a Jesus é totalmente o contrário disso, né? Por exemplo, tu vai ler a Bíblia, a pessoa pensa assim, vou ler a Bíblia aqui, eu vou começar a ser abençoado por Deus todo dia, vai começar a chover bênção na minha vida e tá. E 99% das vezes é justamente o contrário. E é esse o sentido da coisa, sabe? Deus quer ver o quanto realmente tu tá seguindo Ele. Porque senão, é como se eu, sei lá, estivesse seguindo a Deus por um interesse, por alguma coisa, eu quero que a minha vida vá bem, a recompensa. Mas quando tu entende que é justamente o contrário, e que tu tem que passar por aquilo para daí sim tu ter um relacionamento com Deus, e aqui nessa terra nunca a gente vai ter uma vida 100%, mas é entender que vai ter um futuro depois, uma vida eterna e tal, por trás disso, entendeu? Ver tudo que tá por trás disso. Vamos fazer já um gancho com esse seu comentário, então, na questão de...
a gente conhecer Jesus e andar com Ele, pra já ir fechando esse podcast? Vamos. Quer, Tainá? Leva esse bloco, vai. Passa pra galera. A gente tentou montar aqui um roteirinho da semana de leitura pros nossos telespectadores. Para que eles possam, vamos dizer, conhecer uma introdução, assim, vamos dizer, uma coisa mais focada, né, em Jesus. Então, a gente colocou um roteirinho, a gente vai colocar isso na descrição do episódio e tal. A gente vai colocar nas nossas mídias sociais. Mas Tainá, passa aí pro pessoal. Qual que é o roteirinho? Então, um guia de leitura rápida para 7 dias para você começar a conhecer Jesus. Então, o dia primeiro seria João 1, o verbo que se fez carne. Então, esse capítulo vai sobre isso, né? Como que o verbo, Jesus, se fez carne. O dia 2 seria Mateus 5, o Sermão do Monte. Muito legal também esse capítulo. O dia 3, Marcos 2, Jesus e os pecadores. Dia 4, João 4, a mulher samaritana. Dia 5, Lucas 15, a parábola da graça. Dia 6, João 13, o exemplo do servo. E o último dia 7, João 17, a oração que Jesus fez por você. E só dando uma brifada, se você que ouviu tá imaginando que cada um desses é um livro diferente, como esse que o Danilo deu, não. Todos eles estão na Bíblia. Você pode ir lá procurar no índice, todos esses livros. A gente vai colocar aqui na descrição todos os capítulos e versículos para você ler e estudar. E assim, leia devagar, com paciência, ore antes. Se achar que não sabe orar, não tem problema. Fala o que tiver na sua mente, na sua boca, na sua língua. Deixa sair. Né? Jesus é aqui o nosso grande amigo, nosso brother, né? E eu acho que é isso. Jesus, tipo, essa pergunta não é uma regra, né? Que a gente quer colocar. É mais, assim, uma questão de relacionamento. Eu acho que não é pra você ter uma regra, ó, a partir de agora é o que Jesus faria. A partir de agora, vai buscar esse relacionamento que talvez esse caminho, né, vai aparecer, vai se abrir. E eu queria convidar alguém para fazer uma oração final do episódio. Posso fazer? Vamos fechar com 2 versículos, então, bíblicos. Um é que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E lá em Apocalipse 14, 12, nós lemos que é através de Jesus, né, que nós vamos ter a vida eterna. Então, é importante a gente conhecer mais sobre esse Jesus, sobre o nosso Jesus e nos envolvermos para poder obedecê-los. Antes de Tainá orar, Eu vou orar, tá bom. eu vou pedir para os nossos telespectadores dar aquela curtida, seguir, copia o link, compartilha, joga nos grupos, bota no Instagram, TikTok, faz assim, ajuda. Segue que no é um Instagram, trabalho. Podcast Resenha Divina. Segue o Cortes e segue o YouTube também do Os cortes estão podcast legais, inteiro. bastante visualizações. E é isso. Acho que depois da oração a gente vai manter o silêncio aqui e nos vemos no próximo episódio. Então vamos orar. A gente vai orar por vocês que estão aí em casa, para que a gente possa continuar sendo instrumento, para que a gente possa crescer junto, né, nesse relacionamento com Deus. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais um episódio do podcast Resenha Divina. O Senhor sabe que tem uma equipe aqui com muito bom coração, Pai, desejando te servir. Muitas pessoas também estão nos assistindo, nos ouvindo, orando por esse projeto, também apoiando, Pai. Te peço também pelas pessoas que esses episódios estão chegando, que nunca ouviram falar de Ti, que nunca souberam quem é Resenha Divina, que nunca nem nos viram. Que o Senhor possa continuar levando a Tua palavra onde quer que seja, e que nós possamos, Pai, sempre nos perguntar o que Jesus faria. E que essa pergunta possa mudar diariamente as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, para que pouco a pouco a gente possa seguir mais o Teu exemplo e tentar sermos pessoas melhores para o nosso próximo, para todos aqueles que estão ao nosso redor e para esse mundo como um todo. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 Até a próxima! Até a próxima. Valeu.